Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência aqui ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência aqui ao capítulo 26, que nos diz perguntas que se podem dirigir aos espíritos, a gente vai para o item Perguntas sobre as existências passadas e futuras. Então a questão é de número 15. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Resposta: Deus permite algumas vezes que sejam reveladas, segundo o objetivo. Se é para vossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras e, nesse caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto, mas jamais o permite para satisfazer a uma vã curiosidade. Continuando a pergunta, por que os espíritos jamais se recusam a essas espécies de revelações? Resposta: são espíritos zombeteiros que se divertem às vossas custas. Em geral, deveis considerar como falsas ou pelo menos suspeitas todas as relações dessa natureza, que não têm um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam por dinheiro contado o que lhes é dito sobre esse ponto, e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifica em nada a classe que pretendem ter ocupado. Pequena vaidade com a qual se divertem os espíritos zombeteiros, assim como os homens. Seria mais lógico se, mais conforme a marcha progressiva dos seres que tivessem sabido do que terem descido, o que seria mais honroso para eles. Para que pudesse dar fé a essas espécies de revelações, seria preciso que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns, estranhos uns aos outros, e que tivesse sido revelada anteriormente. Então aí haveria razão evidente para crer. Ainda na mesma pergunta, Kardec fala: se não se pode conhecer a individualidade anterior, ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que se ocupou, com as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Resposta: não, isso pode ser revelado, porque podereis tirar proveito para a vossa melhoria. Mas, por outro lado, estudando o vosso presente, vós mesmos podereis deduzir vosso passado. Bom, vamos fazer um pequeno comentário aqui sobre essa resposta, né, sobre essa pergunta, sobre essa resposta aqui do espírito, né? Mas eu queria saber alguma coisa sobre minha vida passada, tal. Veja que em vida passada, como é muito verossímil a gente conseguir constatar através de mapa astrológico, a gente pode dizer qualidades e defeitos que a pessoa desenvolveu, né? Principalmente os defeitos, né? Os erros que a pessoa cometeu e que justificam o seu retorno para melhorá-los. Então, isso geralmente tem um reflexo na vida atual da pessoa. Por isso ele fala: observei-vos, né? Observe você mesmo, que você poderá ter algum conhecimento da sua vida passada. Então, por exemplo, certas tendências da sua vida, que você tem na sua vida, já decorre provavelmente de uma vida anterior, né?
E se isso pode até ser verificado, como eu acabei dizendo, através do mapa astrológico com perfeição. Então, isso é uma revelação que pode ser feita, como também deve ser feita, né? Desde que a pessoa tenha controle sobre si própria e intenção de se melhorar, de fazer a sua reforma íntima, né? Então, independente dela saber ou não, se ela for praticar a reforma íntima, ela vai eliminar o problema, né? Mas pode ser interessante saber, ó, você tem que dar certa cuidado maior com esse tipo de problema para que você não recupere tendências que já estão amortecidas ou mortas dentro de você e você acabe, né, retomando essas coisas para essa vida. Agora, a pessoa vai sei lá, em algum informante, né, sei lá, algum médium que tenha lá um espírito que é um espírito, né, brincalhão, né? E aí ele vai se divertir às custas dizendo que a pessoa foi isso, foi aquilo, foi, né, teve uma riqueza, né? Coisas que não faz o menor sentido, né, para a pessoa. Com referência às posições sociais, né? Eu acho, aqui ele diz que muitas vezes é possível revelar, né? Mas vamos supor que seja possível revelar em qual sentido, né? Quer dizer, ó, em vida passada você foi uma pessoa que teve muito dinheiro, teve isso, teve aquilo, teve poder. Hoje você está numa situação difícil justamente porque você não soube fazer o bem quando você tinha poder na mão. Então agora você passa pela necessidade. Você usou do seu poder para prejudicar pessoas. Então hoje você tem necessidades. Então você tem que aprender a conviver com as necessidades. Então, nesse caso, é uma revelação esclarecedora e deixando bem claro para a pessoa que ela poderá chegar a vencer, né, os seus problemas com maior disposição. Bom, segue. Questão número 16. Pode-nos ser revelado alguma coisa sobre nossas existências futuras? A resposta é não, né? É bem clara esse não. Tudo o que vos disserem os espíritos a esse respeito não será senão uma pilhéria. E isso se compreende. Vossa existência futura não pode ser decidida antecipadamente, uma vez que será o que vós mesmos tiverdes feito por vossa conduta sobre a terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. É bastante óbvio isso, né? Então, continuando. Quanto menos tiverdes a expiar, mais será feliz. Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez é impossível, salvo o caso especial e raro de espíritos que não estão na Terra senão para cumprirem uma missão importante. Porque então seu roteiro de alguma forma está traçado de antemão. Então, né, eu acho que essa pergunta é muito a mais clara, né, a resposta mais clara. Como falar como é que vai ser o futuro se você sabe que o futuro depende do presente? Então, se no presente você não fez nada do que você deveria estar fazendo, o seu futuro é bastante incerto, né? Agora, se a partir de hoje você, vamos supor que alguém falou que você vai ser muito feliz, e a partir de hoje você começa a praticar um monte de infrações, né, espirituais, vamos dizer assim, regredir moralmente, você não vai ter acesso a uma vida muito boa numa próxima encarnação. Então não faz sentido dizer como vai ser a vida futura, né? Não faz nenhum sentido. Agora a gente vai para o item perguntas sobre os interesses morais e materiais. Questão de número 17. Podem pedir-se
conselhos aos espíritos? Resposta: sim, certamente. Os bons espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma, mas repelem os hipócritas, os que têm o ar de pedirem a luz, mas que comprazem-se nas trevas. Questão número 18. Os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse privado? Resposta: algumas vezes. Segundo o motivo. Isso depende também daquele a quem se dirige. Os conselhos concernentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam mais a uma pessoa e se interessam ao que lhe concerne. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos, mas, com frequência, os fatigais com perguntas impertinentes e vos deixam. Seria tão absurdo perguntar coisas íntimas a espírito que vos são estranhos, como dirigir-vos para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis em vosso caminho. Não devereis jamais esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. É preciso também ter em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo suas simpatias pela pessoa à qual se liga. O espírito familiar de um mau homem é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor. Se o espírito do homem se melhorou, aos semelhantes, os semelhantes. Né? Então aqui, o sujeito é uma pessoa muito ruim. E o pai dele também era ruim pra caramba. E aí, portanto, se o espírito de um pai ruim se comunica com um filho ruim que está encarnado e os desejos são também ruins, ele vai estar induzindo o filho a fazer coisa errada. Mas, de repente, um espírito mais familiar também, mas de uma elevação moral maior, o avô, por exemplo, chega e fala: não, Neto, não é assim, o caminho é esse. O pai está te conduzindo para o lado errado. Tudo aquilo que pode acontecer durante a vida pode acontecer depois da desencarne. O espírito não torna-se um anjo porque morreu. Ele, carará ruim, morreu, continua ruim. Né? O que vai fazer ele ser melhor é um convívio, talvez, na erraticidade, com espíritos que apontem o dedo, né, nas feridas dele e falam: agora você volta lá e reencarna para fazer as coisas direito. Então, esses podem recuperar aquele espírito que desencarnou ruim. Então, não é porque transitou para o outro lado que está livre dos seus erros. E aí aquela pessoa que está aqui encarnada, recebendo os conselhos que receberia em vida, continua recebendo do espírito desencarnado. Certo? Agora, se por algum motivo ele foi educado melhor por um outro espírito, aí então ele vai, o que acontecer? Afastar aquele aconselhante, né, que na verdade não era bom. Então, porque esse aqui começou a crescer antes daquele que está lá desencarnado. Então, obviamente, o semelhante não atrai mais, porque já não existe já a semelhança entre os espíritos, tá bom? Questão 19. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais pelas revelações? Resposta: podem e o fazem. Algumas vezes, segundo as circunstâncias, mas estejais seguros de que jamais os bons espíritos se prestam para servirem à cupidez. Os maus fazem cintilar aos vossos olhos 1000 atrativos para estimular-vos e mistificar-vos em seguida pela decepção. Sabei também que se vossa prova é a de suportar tal ou tal vicissitude, vossos espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-la com mais resignação.
suavizá-la algumas vezes, mas, ao próprio interesse do vosso futuro, não lhes é permitido dela vos isentar. Assim é que um bom pai não concede ao seu filho tudo aquilo que ele deseja. Nota: nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, conduzirem-nos pela mão. De outro modo, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem ter recorrido a eles. E isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, um homem tem frequente necessidade de adquirir a experiência às suas custas. Por isso, os espíritos sábios, em nos aconselhando, entregam-nos frequentemente às nossas próprias forças, como faz um instrutor hábil com seus alunos. Nas circunstâncias normais da vida, aconselham-nos pela inspiração e nos deixam, assim, todo o mérito do bem, como nos deixam toda a responsabilidade pelas más escolhas. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e iludir-se sobre sua missão, interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Ocorre que, por um sim ou por um não, tomam o lápis e pedem conselhos para as mais simples ações. Essa mania denota a pequenez das ideias, ao mesmo tempo que a presunção de crer que se tem sempre um espírito servindo às ordens, não tendo outra coisa a fazer do que se ocupar de nós e de nossos pequenos interesses. De outra parte, é aniquilar o próprio julgamento e reduzir-se-ia ao adiantamento futuro. Se há puerilidade em interrogar os espíritos para coisas fúteis, não há menos da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente do que se podem chamar os detalhes domésticos. Podem ser bons, mas seguramente são ainda bem terrestres. Então, o que está dizendo aqui, né? Que os conselhos dados por espíritos familiares têm certa ligação realmente com aquilo que é a vida das pessoas, com o terrestre, né? Com aquilo que está se passando com as pessoas. Podem não ser, assim, os melhores conselhos, né? Mas podem ser conselhos bons. Aqui está dizendo, né, que eles não vão, obviamente, se interessar em ficar ajudando aquele que corre pegar o lápis e pedir uma psicografia para poder escrever uma mensagem, né, que seja espontânea, seja estritamente para um interesse, né, inútil. Mas ele cita aqui escrever, né, mas existem outras pessoas que usam outros métodos para se comunicar com os espíritos. Pedem pela intuição, pedem através de algum outro objeto, né, fazer a conexão com os espíritos, de uma espécie de adivinhação, né, ver a borra do café, enfim, né, ficam perguntando coisas da sua própria vida, que deve ser desenvolvida por ela, deve ela mesma se encarar os seus objetivos de vida, e aí fica perguntando, né, a toda espiritualidade, o que ela pode acontecer com ela? Pode não ser, se os espíritos familiares não estão interessados em responder, o que pode acontecer? Ela acaba recebendo mensagens de espíritos zombeteiros, né, que estão ali para tirar um barato com ela, uma onda com ela, e torná-la, né, e fazer com que ela acabe seguindo o caminho errado. Né? Então, quando se vai fazer a pergunta, tem que se ter uma pergunta objetiva, né, tem que ser uma evocação grandiosa e que realmente possa intuir a pessoa a fazer alguma coisa que seja bom na sua vida. Né? Enganadores existem tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. Como já falamos, né, tantas vezes,
O enganador que era enganador durante a vida, depois que morre, continua como espírito enganador. E aí vai seguir fazendo a mesma coisa, né? Então, quantas vezes a pessoa tem a sua mediunidade através de determinados objetos, através de determinados métodos, né, de manifestar a sua mediunidade, e tem de fazer aquilo para o bem, tem que fazer aquilo traçando uma mensagem útil à pessoa, né? A partir do momento que ela começa a desviar disso, como foi dito nos outros capítulos, e derivar para um caminho obscuro, ela começa a se afastar dos espíritos bons que estavam ali para ajudá-la, para poder fazer bom uso da sua mediunidade para dar bons conselhos, e começa a abrir-se para espíritos que são levianos, e que aí vem com o interesse só de bagunçar o coreto, né? Tanto dela quanto das pessoas a quem ela leva alguma informação. Perguntas sobre a sorte dos espíritos. Questão número 21. Podem pedir-se aos espíritos notícias sobre sua última situação no mundo dos espíritos? Resposta: sim, e as dão de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia ou o desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Questão 22. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sentimentos ou da sua felicidade? Resposta: perfeitamente. A essas espécies de revelações são um grande ensinamento para nós, porque nos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as ideias falsas que tendes a esse respeito. Tendem a reativar a fé, a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de provocar o arrependimento neles. Nisso encontram mesmo, algumas vezes, uma espécie de alívio. É a infelicidade que exala seu lamento na esperança da compaixão. Não ouvideis que o objetivo essencial, exclusivo do espírito é vosso adiantamento, e é para alcançá-lo que é permitido aos espíritos vos iniciar quanto à vida futura, oferecendo-vos exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aqueles em que estáis agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Questão 23. Evocando-se uma pessoa cuja sorte é desconhecida, pode-se saber por ela mesma se ainda existe? Resposta: sim, se a incerteza de sua morte não for uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. Aqui, né, ele pergunta cuja sorte é desconhecida, e a resposta está sua morte, né? Então aqui dá para se tentar entender, né, que quando fala sorte da pessoa, estaria se relacionando à passagem dela. Resposta, ainda na mesma pergunta. Se está morta, pode dar a conhecer a circunstância de sua morte de maneira a se poder verificá-la? Se ela a isso liga alguma importância, o fará. De outro modo, pouco lhe importará. Nota: a experiência prova que, nesse caso, o espírito não está em nada excitado pelos motivos do interesse que se pode ter em conhecer as circunstâncias de sua morte. Se deseja revelá-los, o faz por si mesmo, seja por via medianímica,
seja pelas visões ou aparições, e pode então dar as indicações mais precisas. Em caso contrário, um espírito enganador pode perfeitamente substituí-lo e se divertir, provocando procuras inúteis. Ocorre frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente constatada ocasiona entraves aos interesses de família. Não foi senão nesse caso muito raro e muito excepcional que vimos os espíritos colocarem no caminho da verdade depois do pedido que lhes foi feito, se quisessem fazê-lo, ou poderiam, sem dúvida, mas frequentemente isso não lhes é permitido. Se esses embaraços são provas para aqueles que estariam interessados em delas se isentarem. É, pois, engodar-se com uma esperança quimérica, perseguindo, por esse meio, descobrimentos de heranças nas quais o mais positivo é o dinheiro que se despende para esse efeito. Não faltam espíritos dispostos a alimentarem semelhantes esperanças e que não têm nenhum escrúpulo em induzirem a diligência das quais, frequentemente, se está muito feliz de sair com um pouco de ridículo. Bom, então esse item aqui foi bastante recheado aí de advertências. Eu vou deixar então para o terceiro vídeo os demais itens aqui. Que está falando sobre perguntas sobre outros mundos, tesouros ocultos, invenções, sobre saúde. A gente vai voltar aqui no próximo vídeo e terminar o capítulo 26. Se você gostou, deixa seu like. Mas se você não gostou, deixa seu like também. Você chegou até aqui, ajuda que esse vídeo vá para mais pessoas que poderão gostar, estar precisando de ter essas informações e ter essas lições. Se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, magoado.